nosso amor, sede o nosso bom protetor. Ao deitar do nosso perão, São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. 16º dia da nossa peregrinação, podemos dizer assim, de formação para nos consagrarmos a São José no dia 10 de dezembro. Hoje, José Justíssimo, rogai por nós. Papa Pio XI disse o seguinte: São José conquistou para si o título de justo e assim serve de modelo vivo de justiça cristã que deve reinar na vida social. O justo, São José. Se quisermos pensar em um modelo de justiça, pensemos em São José. O que significa chamar São José de justo? São José Maria Escrivá nos dá uma grande resposta. São José era uma espécie de homem comum em quem Deus confiaria para fazer grandes coisas. Ele fez exatamente o que o Senhor queria que ele fizesse, em cada um dos momentos de sua vida. É por isso que a Escritura o chama de homem justo. Em hebraico, homem justo significa um servo bom e fiel a Deus. Homem que cumpre a vontade divina. Conferir isso, se alguém quiser, está em Gênesis 7, 1, o 18, depois o 23 ao 32, que fala do que é esse homem justo. Ou que é honrado e caridoso para com o próximo. Isso são as coisas próprias de um homem justo. Portanto, um homem justo é alguém que ama a Deus e prova seu amor guardando seus mandamentos e direcionando toda a sua vida ao serviço de seus irmãos e semelhantes. E nós? E você? Nós somos justos? Você ama a Deus, guarda seus mandamentos e age com honra e caridade para com o seu próximo? É uma pergunta que hoje nós fazemos. São José aumentará em nós a virtude da justiça. Se nos apegarmos a São José, se tivermos São José como nosso pai espiritual, ele vai a cada dia nos ajudar a ser justos, nos ajudar a amar mais a Deus, nos ajudar a fazer mais a vontade de Deus, servindo os nossos irmãos e irmãs, ajudando na caridade dos nossos irmãos e irmãs. Para São José, ser um homem justo significava cumprir os ditames da religião judaica. Isso dizia que ele viajasse a Jerusalém 3 vezes por ano, uma longa distância de Nazaré, e participasse de vários rituais e cerimônias. Nós hoje estamos participando dos rituais e das cerimônias a quem somos chamados. Qual a principal cerimônia a quem somos chamados hoje? A Santa Missa. Você está participando da Santa Missa? Pelo menos aos domingos? Você está participando da Santa Missa nos dias santos de guarda? Ou nós estamos confundindo feriados religiosos com feriados de festa? Feriados religiosos, meu irmão, ele só é feriado porque nós, por sermos um país de maioria católica, conseguimos esse feriado para podermos ir à igreja, para podermos participar da festa religiosa. Não é um dia de folga, é um dia de nós participarmos da festa religiosa. Infelizmente, no Brasil, cada dia mais, nós estamos esquecendo que os feriados religiosos só são feriados para que a gente participe da festa religiosa. Não é mais um dia de folga. A gente tem achado que é só mais um dia de folga. A importância da Santa Missa não está relacionada ao padre, aos fiéis, ao coral, não está relacionada se a homilia é boa, não está relacionada se os músicos são bons, não está relacionada se essa igreja faz aquela missa com a solenidade que é devida, principalmente às missas aos domingos. Não. A importância da Santa Missa está na Santa Missa. A importância da Santa Missa está
no fato de que é o próprio Jesus que se doa totalmente. Meu irmão, minha irmã, quando a gente fala da doação de Jesus, a gente às vezes se apega à doação da vida, onde ele doou toda a vida dele, onde ele doou a última gota de sangue, que quando abre o lado aberto de Jesus, jorra sangue e água. Meu irmão, Jesus doou tanto tudo que ele tinha, que na cruz ele doa a mãe dele para nós. Quando ele fala para São João, eis aí tua mãe, de agora em diante leve ela para tua casa. Meu irmão, na cruz, se restava ainda alguma coisa a mais, o Espírito, Jesus diz, em tuas mãos entrego o meu Espírito. O que sobrou de Jesus, meu irmão? Não sobrou a mãe, não sobrou o pai, não sobrou o Espírito, não sobrou o sangue, não sobrou nada. Jesus doou tudo. Isso tudo está na Santa Missa. Tudo isso nós podemos ver e perceber na Santa Missa. Por isso que é tão importante para nós participarmos da Santa Missa. São Máximo de Turim diz o seguinte: quer saber por que São José era chamado de justo? Porque ele possui perfeitamente todas as virtudes. Papa São Paulo VI diz: o Evangelho descreve São José como um homem justo. Nenhum louvor maior de virtude e nenhum tributo maior ao mérito poderia ser aplicado a um homem. Naquela época, dizer que um homem era justo era o melhor elogio que nós poderíamos fazer a qualquer homem. E agora nós vamos ver homem justo e reverente. Mais uma vez, lembrando a você, a gente faz aqui um resumo do que está no livro. Se você quiser realmente saber tudo, todas as palavras, se você quiser ter a curiosidade, então adquira esse livro, né? A Consagração a São José, as Glórias de Nosso Pai Espiritual, de Donald H. Calloway. Então agora nós vamos para homem justo e reverente. São Francisco de Sales diz assim: ser justo é estar perfeitamente unido à vontade divina e sempre em conformidade com ela em toda a sorte de acontecimento, prósperos ou adversos. De que São José o era, ninguém pode duvidar. Então, meu irmão, minha irmã, para dizer que somos justos, verdadeiramente justos, nós os temos que o ser em todas as situações. Então, entender que ser justo não dá para eu sou justo quando as coisas estão bem, quando eu preciso, quando eu estou precisando mais, eu abro mais, assim, eu tento mais. Sabe o que eu estou querendo dizer? Não tem jeito. Aqui agora não foi que eu me perdi nas palavras, a ideia era essa mesmo, você entender que às vezes a gente quer tentar explicar a nossa falta de justiça, que não há explicação, para a qual não há explicação, não há explicação. Ou somos justos ou não somos justos. Ou somos como São José, homem justo, ou não somos como São José. Isso vai depender da nossa escolha, né? A fim de exercitar a virtude da justiça, como bem observa São Francisco de Sales, uma pessoa precisa viver perfeitamente de acordo com a vontade divina. Como eu estava dizendo agora para você, não dá para dizer, não, eu sou justo nessa situação e nessa situação um pouco menos justo. Não dá. Ou nós somos justos ou não somos justos, né? Hoje a igreja ensina que São José é a pessoa humana mais santa depois de Maria. O mais justo de todos os santos. Ele é nosso pai espiritual, o pilar das famílias, a glória da vida doméstica, o patrono da Igreja Universal, o terror dos demônios. São trechos lá da ladainha, você que está acompanhando e fazendo a ladainha, você vai perceber que está dizendo tudo isso lá sobre São José, né? O terror dos demônios. Nossa, como é forte a gente às vezes ver esses títulos dados a São José. Beato João José Lataste diz o seguinte: o que São José fez realmente? Amou. Foi apenas isso que ele fez. E isso foi suficiente para a sua glória. Ele amou a Deus com amor sem limites e sem diminuições. Essa foi sua importância, sua vida aqui embaixo. Por isso, é amado de forma imensurável.
Vede sua glória pela eternidade. Recorri a ele sem hesitação. Recorrei. Meu irmão, o beato João José Lataste está dizendo, recorra a ele sem hesitação. Pode pedir a São José sem hesitação. Não precisamos ter medo de pedir a São José. Ele é todo-poderoso no céu. Que afirmação! Quanto à sua bondade, não podeis duvidar dela quando considerais que ele passou a vida na intimidade do coração de Jesus e de Maria, os corações mais amorosos e bondosos que já existiram. Meu irmão, minha irmã, eu tenho convicção de que você é devoto de Nossa Senhora, de que você sabe quem é Jesus. Imagina então, um homem que conviveu com esses dois, dentro do coração dos dois, aprendeu com os dois, ensinou aos dois. Que família é essa? A Sagrada Família de Nazaré. Por que não querermos ser como essa Sagrada Família? Um dos atos mais importantes de São José no Novo Testamento foi sua resposta ao descobrir que a esposa estava grávida. É o relato bíblico que nós conhecemos, né? São José a aceitou. Depois do sonho, depois de, como nós vimos aqui, depois de pensar, não, eu não posso, eu não sou suficiente para ser mãe do Filho de Deus, para ser esposo da mãe do Filho de Deus, isso é muito para mim. Quando ele até mesmo quis deixar Maria por isso. Não, ele acolhe Maria. Isso é muito importante. Ao acolher Maria, leva ela para o Egito para que Jesus sobrevivesse. Cuida de Jesus, cuida de Maria, como quantas vezes nós já dissemos nessa formação. Como eu já disse, a teoria da desconfiança. José não desconfiou de Maria. José apenas não se viu digno, né, de ser chamado de pai do Filho de Deus, de ser esposo da mãe de Deus. Qual a importância disso, de tudo isso que José fez, né? Há uma grande diferença entre São José querer divorciar-se de Maria, que sua esposa, e desejar afastar-se dela por um senso de justiça e relevância. Se ele tivesse feito isso, né, ele poderia ter desconfiado. Nossa, será que Maria me traiu? Que às vezes é o que a maioria, ao ler o texto, identifica, né? José ficou, não vou levar Maria, porque afinal de contas ela está grávida. Não, ele era muito justo para isso. Já diz até mesmo, é nesse mesmo momento que fala da justiça de José como justo. O reconhecimento pela Igreja da extraordinária obediência, justiça, reverência e humildade de São José forneceu o verdadeiro contexto para a correta tradução da palavra Apolo no Evangelho de Mateus. Basicamente, a compreensão extraordinária, santidade de São José oferece a correta interpretação do que ele pretendia fazer. A fé sobrenatural de São José dizia-lhe que Maria concebera do Espírito Santo e ele temia o mistério que estava acontecendo dentro dela. Ele não quis divorciar-se de Maria, mas acreditava que seria justo para com Deus, autor do mistério que ocorria no ventre da esposa, afastar-se dela e da criança, até que viesse outra revelação. Então, meu irmão, minha irmã, esse é São José. Não aquele que queria afastar-se de Maria porque desconfiou dela, mas queria afastar-se de Maria porque via nela algo que acontecia que ele não era digno, nem mesmo de se aproximar do que estava acontecendo com ela. A definição teológica da virtude da justiça é que ela dispõe de pessoas a sempre dar a Deus e aos outros o que lhe é devido. Você é justo? Você dá a Deus o que é devido? Você dá a Deus o que é de Deus? Você dá às pessoas o que é das pessoas? Isso é ser justo. Em toda sorte de acontecimentos, seja favoráveis ou desfavoráveis, favoráveis ou adversas, São José sempre fez a vontade de Deus. São José estava passando por um teste quando teve toda essa situação dele com Maria, né? Sua virtude e sua cooperação com a graça precisava ser posta à prova, porque Deus pretendia fazer de São José um novo Adão. Como eu já disse para vocês, o novo Adão é Jesus, o novo.
mas José é um novo Adão, que junto com uma nova mulher dão a salvação ao mundo através do nascimento do Salvador, cuidando do Salvador. Não é preciso dizer que São José passou no teste. Muitos padres da igreja, lembrando aqui mais uma vez, padres da igreja são os chamados padres do início do cristianismo, os padres que tiveram escritos que são hoje dentro da tradição da igreja. Os padres da igreja, então, descreveram de forma magistral como São José passou no teste por sua justiça e reverência sobrenatural. Nós vamos pegar alguns padres, chamados de padres da igreja. Orígenes: São José é justo e a Virgem era imaculada, mas quando desejou despedi-la, foi pelo fato de reconhecer nela o poder de um milagre e um imenso mistério do qual ele se considerava indigno de se aproximar. Portanto, humilhando-se diante de tal grandioso e inefável fenômeno, ele tentou afastar-se, tal como São Pedro humilhou-se diante de Jesus e disse: "Afasta-te de mim, Senhor, pois sou pecador." E como confessou o chefe que mandara falar ao Senhor: "Não sou digno de que entres em meu teto, pois não me julgueis sequer digno de ir a ti." Ou como disse Santa Isabel à Virgem Santíssima: "E como mereci que a mãe do meu Senhor viesse me visitar?" Do mesmo modo, o justo José humilhou-se e teve medo de unir-se a tão excelsa santidade. Então, mais uma vez, meu irmão, Orígenes traz um pouco disso que eu tenho reforçado nessas nossas reflexões. São Basílio Magno diz assim: José descobriu tanto a gravidez de Maria como sua causa, a saber que era do Espírito Santo. Por isso, temeu ser chamado esposo de tal mulher e desejou despedi-la em segredo, pois não ousava revelar o que acontecera nela. Além disso, por ser justo, desejava a revelação do mistério. Santo Efraim da Síria: mas ele pensou em despedi-la principalmente para não cometer o pecado de permitir-se ser chamado pai do Salvador. Ele temia viver com ela, pois não queria desonrar o nome do filho da Virgem. Foi por isso que o anjo lhe disse: "Não temas receber Maria em sua casa." Vocês vejam que no sonho o termo é esse: não temas receber Maria em sua casa. Não é, olha, não duvida de Maria, ela não te traiu. Não é nada disso que o anjo fala. O anjo fala: não temas receber Maria por sua esposa. São João Crisóstomo diz assim: ó inestimável tributo a Maria, José acreditou em sua santidade, mais que em seu ventre, na graça mais que a natureza. Ele viu claramente a concepção e foi incapaz de desconfiar da fornicação. Ele acreditava que era mais possível uma mulher conceber sem um homem do que Maria ser capaz de pecar. Então José conhecia quem era Maria. São Romano, o melodista poeta do século VI, escreveu um belo poema que retrata o temor e a reverência de São José diante da misteriosa gravidez de Maria. Eu vou ler aqui agora este poema, mas nós vamos colocar também no canal somente esse poema, para que você possa mandar para algumas pessoas esse poema, porque você vai ver o quanto ele é lindo. Nós vamos depois ter, vai ser apenas alguns minutinhos, né? Mas nós vamos colocar também neste canal. Então José, que nunca conheceu a Virgem, estacou, estonteado pela glória dela e contemplando o esplendor de sua forma, disse: ó resplandecente, vejo que uma chama, carvões em brasa te circundam. Isso me assusta, Maria. Protege-me, não me consumas. Teu ventre imaculado tornou-se de repente em uma fornalha ardente. Não deixes que ele me derreta, eu te imploro, poupa-me. Desejas que, como Moisés, no passado, eu tire os calçados, para que me aproxime e te escute, e tu me ensines a dizer: salve, noiva irrefreada. Que lindo esse poema. Quando então nós quisermos pensar quem foi São José e por que
ele teve medo de se casar com Maria, lembremos deste poema. O amor, a fé, a humildade, a justiça, a reverência de São José são tão grandes que, em momento algum, ele suspeitou que Maria lhe fosse infiel. Nas revelações místicas de Santa Brígida da Suíça, a própria Santíssima Virgem falou da justiça e reverência com que agira São José ao descobrir sua gravidez. Nossa Senhora disse a Santa Brígida: desde o instante em que eu, Maria, dei meu consentimento ao mensageiro de Deus, José, vendo que, tendo concebido pelo poder do Espírito Santo, eu estava grávida e crescia, admirou-se grandemente. Como ele não suspeitaria nenhum mal, mas recordava as palavras do profeta, que predisse que o Filho de Deus nasceria de uma virgem, ele se julgou indigno de servir sua mãe. Até que o anjo, em sonho, disse a ele, não que ele não temesse, mas que cuidasse com caridade. A própria Virgem Maria disse o que aconteceu com José. Maria disse a Santa Brígida da Suíça é exatamente o que teria dito a São Mateus quando este escrevia seu evangelho. Reflitam, de que outra maneira São Mateus descobriria o que é narrado em Mateus 1, 18 a 24, senão por Maria. São Mateus não conheceu São José, não estava presente quando tudo aconteceu. A fonte de informação que tinha era a própria Nossa Senhora. Maria disse não a São Mateus que seu marido queria divorciar-se dela. Ela teria dito exatamente o mesmo que disse a Santa Brígida, ou seja, que São José não desconfiou de nenhuma imoralidade e sabia que Maria havia concebido do Espírito Santo. Ele teve medo daquela santidade. Maria não disse a São Mateus que o marido queria divorciar-se dela. É só a gente perceber. Ao contrário, disse que o marido se considerava indigno daquela importante papel e desejou afastar-se dela por justiça e reverência. São João Paulo II diz ainda assim: por seu sacrifício total, José expressou seu amor generoso pela Mãe de Deus e deu-lhe um dom de si, enquanto esposo, quando tivesse decidido retirar-se a fim de não interferir no plano de Deus que estava acontecendo em Maria. José obedeceu à ordem expressa do anjo e recebeu Maria em sua casa, respeitando o fato de que ela pertencia exclusivamente a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, não há dúvida de quem é São José, o justo, o pai de Jesus, o pai terreno de Jesus, o nosso pai espiritual, que ele não desconfiou de Maria. Para finalizar, Santo Stanislau Papczyk, difícil esse nome, disse o seguinte: quem foi mais santo que José? Quem foi mais puro que a Santíssima Virgem? E não obstante, ele, José, quis abandoná-la em segredo, mas com que prudência e retidão ele desejava fazê-lo? Ele não queria separar-se dela publicamente, para que não fosse difamada, mas secretamente, para que ela pudesse preservar o bom nome. Deveis aprender deste homem santo e justo. Embora os atos de outras pessoas vos possam prejudicar e sejam ditos imperfeitos, deveis julgá-los em segredo, não abertamente, e julgá-los de tal forma que nem vossa consideração, nem o bom nome de tais pessoas sejam prejudicados. Se assim agirdes, não vos faltará luz para que julgueis com justiça. Como o justo esposo da Santíssima Virgem, não faltou luz para compreender a verdade sobre como ela havia concebido. Meu irmão, minha irmã, para que a gente entenda então o que Santo Stanislau quis dizer. Se alguém fizer algo contra nós, se alguém fizer algo que a gente ache que mereça desconfiança, julguemos em segredo, não façamos nada que possa difamar essa pessoa. Mas hoje, infelizmente,
que mais a gente faz é logo sair falando, né? A gente não tem provas, a gente não tem nada que possa comprovar, mas a gente já sai falando e julgando. Que nós possamos aprender, como São José era o justo, a sermos justos com as pessoas. E assim nós encerramos mais este 16º encontro. E lembrando, você precisando de fazer alguns eventos, liga para o Nando Vidal, fotos e vídeos, que ele está produzindo para nós esses vídeos. Meu glorioso São José, nas vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Fica com Deus até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando, faça a ladainha. Todos os dias da novena tem a ladainha. Vai lá no nosso canal e faça a ladainha.